Então, galera, aqui do canal Anderson Ciências, que vai estar trabalhando agora reações químicas. Vamos fazer uma experiência bem simples, você pode fazer tranquilamente, que é basicamente... Então, galera, qual será a nossa atividade aqui? Simples. A gente vai utilizar o bicarbonato de sódio, se encontra facilmente, né? Supermercado, farmácia. O vinagre, simples, né? Fácil de encontrar. Vamos fazer a reação misturando os dois. E o nosso termômetro, entre aspas, né? Vai ser o balão para a gente ver se realmente está liberando o gás carbônico. Então, essa reação do ácido acético aqui do vinagre com o bicarbonato de sódio é para liberar gás carbônico. Como é que a gente faz? Você pode colocar já o vinagre no recipientezinho, coloca já o bicarbonato no balão e só faz a mistura. E espera o balãozinho encher. Você percebeu, né? Que o balãozinho está enchendo bastante, viu? E é porque eu não coloquei uma grande quantidade de vinagre nem de bicarbonato. Mas a reação ela é bem interessante, você pode perceber bem a liberação do gás carbônico. A gente vai explicar essa reação nessa videoaula. O pessoal usa muito isso aqui quando vai fazer aqueles vulcões, né? Projetinhos de feira de ciência e tal. Vou mostrar aqui um vulcão, geralmente eles misturam. Então, galera, essa aula de reações químicas vai ficar bem mais fácil, né? Depois que a gente viu aquela demonstração de uma reação química, né? Fica bem mais fácil de entender. Então, essa aula está disponível aqui no canal Anderson Ciências. Você pode procurar para se inscrever. Vamos aprender muita coisa aqui sobre reações químicas. Isso aqui é a base para a química do ensino médio. Quando você chegar lá, você já vai estar sabendo. Então, o que é uma reação química? Reação, você já vai lembrar de interação, né? Alguma coisa reagindo na presença de outra. A gente pode considerar a reação química como uma transformação. Acontece transformação? Sim. Então, como você viu lá na nossa videoaula sobre transformações químicas, então acontece uma transformação, uma mudança, especialmente aqui na matéria, no que forma os componentes, né? As substâncias, entre as substâncias ou entre as moléculas. A gente vai ter mudanças qualitativas, percebam, mudanças qualitativas, que a tendência é a quantidade permanecer, viu? A gente vai ver isso mais na frente. Mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias. Essas substâncias que estão interagindo, nós iremos chamá-las de reagentes. E o resultado dessa interação entre os reagentes serão os produtos. Então, a interação entre os reagentes forma os produtos. A gente vai ter o que nessa transformação? Mudanças de conectividade entre os átomos, especialmente no que se refere a ligações químicas. A gente vai ter uma aula específica também, viu, de ligações químicas. Ou entre átomos, ou até mesmo íons, que são átomos que possuem carga elétrica, positiva ou negativa. Também pode acontecer mudanças na geometria dos reagentes, né, das moléculas dos reagentes. Essa parte de geometria você vai entender bem na química mesmo aí do ensino médio, viu? Então, muitas vezes, para iniciar uma reação, é necessário apenas energia, muitas vezes na forma de calor. Já ajuda bastante a iniciar uma reação. Por isso que tem muitas reações que liberam calor, né? Outras que absorvem calor, que vai ter as exotérmicas e as endotérmicas, porque o calor é uma das melhores maneiras, né, de iniciar uma reação química. A gente pode ter numa reação um desprendimento ou liberação de gás, como você viu aqui no videozinho, né, na introdução da videoaula, a liberação de gás, muitas vezes o gás carbônico. Pode se formar material no fundo do recipiente, né, que está fazendo
a reação. Esse material que acumula a gente chama de precipitado. Pode acontecer mudança na cor, na coloração, né? Até mesmo presença de luz, liberação de luz, luminosidade e até mesmo combustão. Uma reação, né, que aconteça combustão. Isso aqui a gente tem a base boa desses fundamentos lá na nossa aula sobre transformações químicas que tem aqui no nosso canal. Dá uma conferidazinha depois dessa aula que vai ficar bem melhor de entender. Como a gente comentou no iniciozinho, a gente tem que prestar atenção num princípio chamado conservação da massa. A gente vai ver aquelas teorias lá de Lavoisier, Proust, porque a massa dos reagentes tem que se conservar lá na massa dos produtos, não pode ter nem aumento nem redução. E também a quantidade, o número de espécies químicas. A gente não vai colocar 3 elementos de reagente e no final a gente vai ter 4, 5. Então a quantidade de espécies químicas, especialmente átomos e os próprios íons que estiver reagindo, né? Tem que acontecer também a conservação desse número antes e depois da reação. É o que a gente faz muito quando a gente está realizando o balanceamento. O balanceamento é basicamente a gente relacionar a quantidade, talvez de massa ou de quantidade de elementos químicos nos reagentes e nos produtos. Tem que estar em equilíbrio, por isso que é balancear, né? Vamos colocar só uma balança e os dois lados têm que estar equilibrados. Um exemplo aqui simples de reação química. Nós temos aqui o NaCl, que é o cloreto de sódio, reagindo com nitrato de prata. Reação simples, né? Aí nós temos formando aqui no final o nitrato de sódio e o cloreto de prata. Como é que a gente sabe agora quem é reagente e quem é produto? Primeiro, os reagentes eles estão aqui no início, antes dessa setazinha. Nós temos uma setazinha. Antes dessa seta, nós temos reagentes. O que é formado da interação desses reagentes, nós chamaremos de produtos. Então os produtos estão depois aqui da seta. Está marcando eles aqui, viu? E é o que é formado a partir da interação, da reação entre os reagentes. Você pode encontrar uma questão que esteja querendo te testar, né? Pode te cobrar isso aí. Então fica mais fácil de você responder e acertar. A gente vai identificar basicamente 4 tipos de reações químicas. A gente vai ter a primeira, a gente pode chamar de síntese. A palavra síntese já te dá a ideia de união, né? Junção. A gente pode chamar de composição ou adição. Temos também a análise. A palavra análise já te dá a ideia de separação, né? De decomposição. Temos uma troca simples de um elemento, um elemento com outro reagente. A gente pode chamar de deslocamento. Uma troca dupla. As substâncias compostas fazem a troca dos seus componentes, dos seus átomos, de forma dupla. A gente chama de dupla troca. A gente vai verificar bem isso aqui na prática agora, né? Vai ficar bem mais fácil de compreender. Vamos ver uma reação de síntese. Chama muito de adição, né? Que parece uma adiçãozinha mesmo, uma soma, né? É quando nós temos 2 ou até mais substâncias que vão originar um único produto. É bom você ficar com esse negócio aqui na sua mente, viu, jovens? Não esqueça. A gente chama de adição porque é basicamente A mais B formando C. Então nós temos duas substâncias aqui no reagente formando um produto. Viu lá? Perceba que somou, né?
é uma adição. É síntese, você juntou. Exemplo clássico, quando o magnésio reage com o oxigênio do ar. Então, nós temos aqui o magnésio, símbolozinho aqui Mg, reagindo com o oxigênio do ar, com o O2, o gás oxigênio. Esse Gzinho que a gente colocou aqui, ó, daí a ideia que é gasoso. Esse Szinho aqui de sólido. Esses números aqui, ó, 2, antes aqui dos elementos, das substâncias, é o balanceamento. A gente vai ter uma aula específica disso aqui, viu? Então o magnésio, que é o Mg, reagindo com o oxigênio do ar, a gente vai ter o que? Formação do óxido de magnésio. Esse óxidozinho aqui, ó, é um produto formado da interação de dois reagentes. Simples, né? A gente observa isso aqui bastante nos flashes fotográficos, especialmente aquelas máquinas mais antigas, né? E também nos foguetes sinalizadores. É interessante, né? Uma reação simples que é de adição ou síntese. Reação de análise. Você vai ter mais ideia de separação, né? É quando uma substância, perceba, ó, uma substância, no caso o reagente, ele vai gerar dois ou até mais produtos. Sabe como é que pode uma substância originar duas ou mais? Sim, é como se você desmontasse ela, né? Fizesse uma decomposição dela. Por exemplo, aqui, essa substância aqui, ó, AB, se desmontando em A e em B. Então, o reagente é a substância AB e os produtos são a separação dessas substâncias, esses elementos que formam a substância. A gente chama muito de decomposição. Você vê lá na matemática, né, quando você está decompondo um número, né? É mais ou menos isso que acontece. Por exemplo, um exemplo clássico aqui, quando a gente aciona os airbags, a gente torce para nunca acionar, né? Aí nós temos a decomposição dessa substância, a gente chama de azida de sódio, que é o NaN3. Perceba essa substância aqui, ó, tá lá no airbagzinho. Então, quando aciona os airbags, ocorre a decomposição desse composto de sódio, NaN3, e vai originar N2 na forma de gás nitrogênio, também a liberação do sódio, que é o Na, a forma aqui sólida, viu? E vai inflar os airbags. Inflar com o quê? Com esse nitrogênio, com o gás nitrogênio. Então o gás nitrogênio vai ser liberado e vai inflar os airbags. Então a reação de decomposição. Essa substância, no reagente aqui, né? NaN3, está aqui, ó, sólido. Quando você aciona os airbags, vai ter a liberação do gás nitrogênio, N2, e do sódio. Então, faz componente do sal, né, de cozinha. Aí vai ter os airbags inflando e salvando a vida do indivíduo, né? Simples troca. O próprio nome já diz, né? É uma troca, só que simples. Geralmente, uma substância simples. Você vai lembrar da nossa aula de substância e mistura, né? O que é simples, o que é composta. Uma substância simples, geralmente tem apenas um elemento químico, como aqui a gente apresentou pela letra A. Reage com uma composta, reage com uma substância composta, que pode ter, nesse caso aqui, ó, dois elementos químicos, e vão originar novas substâncias, que também será uma simples e outra composta. Só que essa composta vai ser formada pela troca entre o elemento da substância simples do reagente com o elemento da composta do reagente. Então aconteceu uma troca simples.
porque foi um elemento de um reagente com outro elemento também do reagente. A gente vai ter o produto, ó, que vai ser essa troca entre esses dois componentes do reagente, ó. Perceberam aí? Nós tínhamos XY no reagente, a gente vai ter agora AY. E o X que estava aqui ligado ao Y, ele fica sozinho, como estava o A no início. Então foi basicamente uma troca simples do A com o X, como está aqui nessa representação, né? Exemplo aqui na prática, quando uma lâmina de zinco, metal zinco, é introduzida em uma solução aquosa. Para quem não lembra, a solução aquosa é que está misturado com água, de ácido clorídrico. Quem lembra aí do ácido clorídrico lá no nosso estômago, pode voltar lá na nossa aula, videoaula de sistema digestório, você vai ver esse ácidozinho ali. Aí, o que vai acontecer? Vai se formar cloreto de zinco. Professor, cloreto de zinco? Exatamente. E vai liberar o gás hidrogênio. Então, se você percebeu, ó, aconteceu uma troca do zinco aqui, né, com o hidrogênio. Perceba que o zinco sólido aqui, né, o éster sólido, estava aqui sozinho. E nós temos aqui também reagindo com ele, ó, o ácido clorídrico, HCl. Perceba que esse zinco que estava aqui, ele tomou o lugar do hidrogênio aqui, ó. A gente vai ter aqui no produto cloreto de zinco. E o hidrogênio que estava aqui, ó, ficou aqui com o gás, como gás hidrogênio, H2. Bem interessante, né? A troca foi o que? Entre o zinco e o hidrogênio. Só entre eles dois. Então foi uma simples troca. É como se deslocasse o hidrogênio. O zinco deslocou o hidrogênio. Tirou ele aqui da ligação com o cloro. Por isso a gente chama muito essa reação de deslocamento. Com um átomo desloca o outro da posição onde ele estava lá nos reagentes. A gente vai chamar isso de simples troca. Agora, se a troca for dupla, no caso dois elementos, duas substâncias compostas irão trocar, formar novas substâncias também compostas, aí vai ser uma troca dupla. Então a gente vai ter reação entre substâncias compostas. Como você viu lá na nossa videoaula de substância e mistura, substâncias compostas geralmente tem mais de um elemento químico. E aqui também se formarão novas substâncias também compostas. A representação, nós temos essa substância composta AB reagindo com a XY. Perceba que aconteceu a troca. O A trocou com o X, não é verdade? E o X aqui, ó, se ligou com o B. Então o A que está ligado com o B foi se ligar com o X. E o B que estava ligado com o A foi se ligar com o X. Então aconteceu a troca. Então o A foi para o lugar do X, que estava com o Y, e formou AY. E o B foi para o lugar do Y e ficou ligado ao X. Então aconteceu uma dupla troca. Exemplo simples, nós temos a reação entre o ácido sulfúrico, muito cuidado com esse ácido, viu? Com o hidróxido de bário. Aqui nós temos a reação ácido-base. O que vai acontecer? Vai ter a produção de água e sulfato de bário. Você vai ver as fórmulas aqui na equaçãozinha, né? Sulfato de bário. Como aconteceu isso? Perceba, aqui nós temos H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e o Ba ou H2.
que é o hidróxido de bário. Esses números que vocês estão vendo aqui, ó, o 2 aqui e o 4, tem muito a ver com a distribuição eletrônica dele. Quantidade de elementos, de cargas positiva e negativa que fica no finalzinho, né, na distribuição. A gente vai ter uma aula também específica disso aí. Então, se você perceber, ó, o hidrogênio está aqui ligado ao SO4. E o bário, Ba, está ligado à hidroxila, caso aqui é o H2. O que aconteceu no final? Esse hidrogênio que estava aqui, com o SO4, ele veio se combinar aqui, ó, com o OH, que está lá ligado ao bário, o hidróxido de bário. Aqui que nós temos esse H2 ligado ao OH, a gente vai ter H2O, que é a água. Então, muitas vezes a reação do hidrogênio com a hidroxila forma água. E percebam que o bário, que estava aqui com a hidroxila, foi se ligar lá com o SO4 e formou o que? Sulfato de bário. Tá vendo aqui, ó? Então aconteceu uma dupla troca. Hidrogênio tomou o lugar do bário, o bário tomou o lugar do hidrogênio, e nós temos duas substâncias compostas trocando e formando no final também duas substâncias compostas. Aí nós temos a dupla troca. Simples, não é? Vamos ver mais reações químicas. Exemplo aqui, o cloreto de cobre, CuCl2. Você vê esse 2 aqui no final do Cl, né? É porque o Cu tem a carga, é Cu mais 2, cobre mais 2, e o Cl menos. Em solução aquosa, solução aquosa é o que? Misturando com água, né? Solução com água. Vai ter a decomposição. Aí, ó, decompõe-se. Então, a reação de decomposição. Mas pela ação da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica permitiu a decomposição do cloreto de cobre. A gente vai ter o que? A liberação de cloro e também do cobre. Fiz a separação utilizando corrente elétrica. O mesmo a gente pode fazer com a decomposição da água. A gente pode também decompor a água, que a água é H2O. É hidrogênio e oxigênio. A gente pode decompor essa água e liberar oxigênio, que está na molécula de água, e hidrogênio, também utilizando corrente elétrica. Bem interessante isso aqui, né? Que a gente viu lá no iniciozinho, né? Vamos explicar aqui na nossa videoaula. Quando tem a mistura do vinagre com bicarbonato de sódio, a gente vai ter o que? Um componente aqui do vinagre, que é o ácido acético. Aqui é a formulazinha dele, né? Do vinagre. Ele vai interagir com o bicarbonato de sódio. Professor, não sei a fórmula do bicarbonato de sódio. Perceba aí, jovem. NaHCO3. Então, dessa reação a gente vai produzir ácido carbônico. E esse ácido carbônico rapidinho vai ser convertido em gás carbônico. Por isso que o balãozinho encheu de gás carbônico naquela reação que a gente mostrou ali no início da videoaula. Então está explicado, né, de onde veio o gás carbônico dessa reação. Outro exemplo aqui, ó, iodeto de potássio, já vai representar por Ki, K de potássio e de iodo, né, iodeto, com nitrato de chumbo, NO3 aqui, né, o nitrato, e o Pb, que é o símbolo aqui do chumbo, PbNO3 2, que o chumbo tem duas cargas positivas. A gente vai ter o que no final? Formação do iodeto de chumbo, Pb e 2,
e nitrato de potássio. Professor, isso aqui é dupla troca. Exatamente, ó, duas substâncias compostas que todos os dois aqui, né, formaram novas substâncias compostas pela troca dos seus pares, né, dos seus parceiros. Então, por exemplo, o chumbo está aqui ligado ao nitrato, ele passou a se ligar ao iodo, formou iodeto de chumbo. E o potássio, que estava ligado ao iodo, foi se ligar lá com nitrato, e nós temos nitrato de potássio. Então, uma reaçãozinha simples de dupla troca. A gente agradece a atenção. Essa aula aqui está disponível com bastantes outras aulas que nós temos. Ela faz uma parceria boa com a nossa aula de transformações químicas. Pode conferir. Para você conferir muitas aulas, é só se inscrever no canal Anderson Ciência e tirar mais dúvidas aqui no Instagram, que é também canal Anderson Ciências. Então deixa aquele likezão, né? E até a próxima.